pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de BI e Gestão no canal Planilheiros. Eu sou o Alexandre e hoje eu vou trazer para vocês um pouco da visão do análise de stakeholders ou partes interessadas no projeto. É uma dimensão que trabalha aí muito a parte de pessoas, ajuda muito o seu trabalho, você que faz aí seus painéis, que às vezes leva para a apresentação e aí vem um gerente de uma área e fala: poxa, esse dado que você usou aí não está legal, porque você não considerou, por exemplo, as perdas do processo. Poxa, quem não se pegou numa situação como essa? O que stakeholders, a análise de stakeholders vai te ajudar? A identificar essas pessoas, a gerenciar as expectativas delas e fazer com que o seu trabalho ele alcance, o nível de qualidade e de importância cada vez maior na sua organização. Importante, para quem já está acostumado com a playlist, nós trazemos conceitos, ferramentas, de gestão, de gerenciamento de projetos. Nós não falamos aqui das ferramentas de BI, Power Query, Power View, Power Pivot, Power BI. Isso vocês podem encontrar em várias videoaulas do Garcia e do Rui. Então, nossa playlist, ela trabalha alguns conceitos, é uma playlist mais teórica e que espero que ajude e contribui muito aí para o seu trabalho. Então, vamos lá, pessoal. Esse conceito de stakeholders, ele é um conceito já de 1984. Ele foi criado pelo filósofo americano, professor de administração na Universidade da Virgínia, Robert Edward Freeman. Ele trouxe esse conceito para falar de estratégia empresarial, de planejamento estratégico, e falava de pessoas, instituições, uma forma bem ampla de abordagem, muito legal. Eu trago para vocês, até da minha experiência de trabalho, com gerenciamento de projetos, o conceito do PMBOK, do PMI. Para quem não conhece, PMI é uma instituição sem fins lucrativos que produz e dissemina conhecimento na área de gerenciamento de projetos. Olha o conceito do PMI. Uma parte interessada é um indivíduo, grupo ou organização que pode afetar, ser afetada ou sentir-se afetada por uma decisão, atividade ou resultado de um projeto. Então, pessoal, vamos lá para a gente poder ganhar mais um conceito de gestão aí no nosso trabalho. Pode afetar todo mundo que vai ali te dar um dado, uma informação sobre um processo, falar ali do trabalho que vai impactar na hora de criar o seu painel. Ser afetada, que vai mudar o jeito de trabalhar de alguns setores, de algumas pessoas, de algumas áreas. Sentir-se afetado aí, pessoal, são aqueles detalhes fundamentais e importantes em cada trabalho. A gente sabe que o mundo do trabalho é um mundo muito competitivo, ainda mais em tempos de crise. As pessoas elas se sentem ameaçadas. Então, quando a gente trabalha com BI, a gente sabe que tem muita gente que às vezes entende de um software ou trabalha ali com aquelas planilhas há anos ali, é a pessoa que dá a informação para o gestor e, de repente, a gente com BI, de alguma maneira, está deixando essa pessoa ameaçada com o nosso trabalho. Então, vocês vão perceber que a análise de stakeholders ela tem pontos positivos e pontos negativos que a gente precisa trabalhar para evitar que dê alguma coisa errada e para potencializar o nosso trabalho para que tudo aí dê certo e seja cada vez melhor. Então, vamos lá. Lembrando que stakeholders é uma das 10 áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos. A gente está vendo ela ali. Até 2013, antes da 5ª edição do PMBOK, stakeholders não era uma área de conhecimento. Existiam processos de identificação, de gerenciamento das partes interessadas, mas ela ganhou, vamos dizer assim, um status de área de conhecimento, até por conta do reconhecimento no mundo inteiro, da importância desse tipo de análise, e hoje é uma área de conhecimento com vários processos ali dentro do gerenciamento de projetos. A ideia aqui não é aprofundar muito, mas para quem quiser, basta aí consultar, vocês vão ver que tem muito material, muita informação sobre stakeholders.
Então vamos lá, pessoal, trazendo bem mais próximo do nosso trabalho. Então, quando você estiver trabalhando com BI, criando aí seus painéis, quais são as partes interessadas? As equipes que trabalham contigo, dos outros setores, os gerentes, né? Por exemplo, gerente de vendas, gerente de compras, gerente de estoque, o gerente geral, né, por exemplo, e demais envolvidos no seu trabalho. Às vezes uma pessoa, né, lá da operação pode te ajudar bastante a entender um processo na hora de fazer o seu painel. Então, qual é o seu papel? Segundo ponto aí, identificar, conhecer as expectativas desses stakeholders e gerenciar essas expectativas. Isso é o trabalho de um gerente de projeto que eu estou querendo que vocês também passem aí a avaliar e a considerar no seu trabalho. Como que faz isso? Vou mostrar para vocês, já eu mostro para vocês. E importantíssimo, os stakeholders eles podem impactar positivamente ou negativamente o seu trabalho. Por isso que a gente vai falar disso aqui hoje. Então vamos lá. Aspectos positivos do trabalho de análise, né, de stakeholders. Então, olha que legal. Ó. Se você faz esse trabalho, você tem a oportunidade de identificar e conversar com as pessoas que entendem de cada processo. Para quem assistiu a última videoaula, que a gente falou de margem de contribuição, nós mostramos que envolve processo de compra, processo de venda, às vezes controle de estoque, até a área de marketing é envolvida em um indicador, em um painel. Então, é importante a gente identificar as pessoas-chave para que a gente possa conversar e passar a entender de cada processo com o auxílio aí desses stakeholders. Outro ponto positivo, né? Garantir a utilização de dados confiáveis. Porque o dado, às vezes a gente fala, eu preciso do preço de venda, eu vou lá e pego no banco de dados, mas eu não conversei com ninguém da área de vendas. Aí, às vezes, a pessoa vai falar, não, mas aqui, esse valor aqui não está confiável, porque nesse valor aqui a gente ainda não colocou os impostos, então você está pegando um dado errado. Um exemplo, né, pessoal? Mas conversando, entendendo o processo, conversando com as pessoas que entendem do processo, nosso nível de confiabilidade aumenta e muito. Outro ponto positivo, garantir apoio de gerentes funcionais de diversas áreas. Aí nós estamos falando de gerente de cada setor, compras, vendas, estoque, enfim. A gente pode fazer esse trabalho de stakeholders para garantir o apoio desses profissionais. E um outro ponto muito importante, a gente aqui no Planilheiros, muitas pessoas nos procuram, seja para fazer cursos ou para consultoria, porque tem que apresentar um painel para um diretor, né, às vezes até diretores estrangeiros, né, gerentes aí de um nível mais alto. E o que é interessante? Fazer prévias, testar o seu painel. Então, você vai ter que ter o apoio desses gerentes funcionais, você vai ter que trazer as pessoas para o projeto, trazer as pessoas para o trabalho de BI, para que na hora que chegue, na hora de apresentar para o diretor, você tenha um painel ali muito confiável, informações realmente adequadas, de acordo com o que ele quer ver e que vai mostrar aí que o seu trabalho está indo no caminho certo. Agora, aspectos negativos que nós precisamos pensar e que o trabalho de stakeholders ajuda e muito. Né? Se a gente falou de usar dados confiáveis, evidente para a gente evitar a utilização de dados e informações equivocadas. Conversando com quem entende, a gente não vai errar. Outro ponto, eu coloquei negativo, porque às vezes a gente se compromete em entregar um painel, mas você não considerou direito o prazo para obtenção de dados. Às vezes o sistema ali não está fácil de conectar com o banco de dados, ou o dado realmente não está pronto e o gerente quer ver, quer ter informação, mas você não calculou bem esse prazo. Achou, não, eu faço para a semana que vem, mas não conversou com a pessoa que cuida do dado. Né? E às vezes não é porque a pessoa quer boicotar, às vezes a pessoa tem várias outras demandas, então é importante a gente ter essas análises para saber como cada um trabalha, os prazos de cada área.
uma coisa aí negativa que pode atrapalhar o seu trabalho, aquela questão que eu falei antes, pessoas que podem se sentir ameaçadas, né? Então é importante avaliar, perceber quem está inseguro, né? Para que a gente possa trabalhar e tratar isso. Nem tudo dá para resolver, mas a gente pode amenizar bastante e evitar, né, esse último ponto, que é o boicote. Né? Eu coloquei ali, por que eu botei stand-by? Porque tem muitos casos na frente do chefe, ninguém vai falar, não, esse BI aí ó, é uma porcaria, isso aí não vai resolver nada, é mais uma ferramenta que vocês estão inventando. Às vezes, raríssimas vezes, alguém fala, ainda mais quando o chefe gosta. Mas o que acontece? Na hora que você precisa da informação da área, ali daquele gestor, ele não te passa a informação, não dá prioridade ao seu trabalho, não deixa nem as pessoas do setor dele ali te dar a informação, te ajudar. A gente chama isso que é o boicote de stand-by. Lá na frente dos gestores, ou ele não fala nada, ou ele elogia até, mas por trás ali, no dia a dia, eu tenho um boicote. Agora, o que a gente precisa entender? O porquê disso, né? A gente precisa perceber qual é a expectativa e o posicionamento de cada stakeholder para eu saber que ação eu vou tomar. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Olha só, então agora vamos mostrar na prática como que a gente trabalha. Todos os projetos que eu trabalho, eu faço essa tabela, incentivo, né, os profissionais a trabalharem com essa tabela. Agora, você pode também fazer uma análise, assim, só pensar nisso, dar uma analisada mais rápida. Mas eu vou mostrar para vocês, quem se interessar pode passar a trabalhar dessa forma. Então vamos lá, ó. Stakeholder. Vou começar pelo nível mais alto. Vamos imaginar que o diretor da minha empresa é um stakeholder, com certeza. Quem é a pessoa? É o seu João. O seu João é um cara, né, muito interessante, mas um cara muito sério. Com ele não tem meio termo, não. Você tem que realmente mostrar o trabalho de boa, bem certinho para ele, né? Senão ninguém dobra ele fácil, não. Então, olha só. Agora, interessante aqui a gente avaliar interesse, influência e posição, ou posicionamento. Então, o interesse do seu João, para quê? Para o meu trabalho com BI, por exemplo, é médio. Ele não tem um interesse alto nem baixo, é médio. A gente tem 3 dimensões, alto, médio e baixo. A influência é altíssima, é o diretor, então ele tem uma grande influência dentro da empresa. Qual é o posicionamento dele, né? Ele é neutro, nem é um apoiador, mas também não é resistente ao trabalho de BI. Se o diretor não quer, praticamente você não vai ter como implantar BI, nem trabalhar com BI, nem fazer um curso, né? Nem ter verba para fazer um curso, nem para instalar as ferramentas, por exemplo. Nesse caso, eu vou considerar que o João ele é neutro. Qual a expectativa do seu João? Ele quer informação, porém não liga muito para as ferramentas. Por exemplo, se eu chegar lá com um papel na mão com a informação que ele pediu, ele está satisfeito. Agora, o que eu vou fazer para ganhar aí o seu João, para ele se tornar um apoiador? Isso é interessante. A gente tem uma influência, isso é muito dinâmico, né? A gente tem um posicionamento e a gente pode trabalhar para mudar o posicionamento. No caso do seu João, a ideia é mudar o posicionamento dele. Como? Apresentar painéis em BI para ele ver a facilidade e o alcance da ferramenta. Imagina aquela informação que tem aquele monte de planilha, uma reunião longa ali, para ele poder avaliar o resultado da empresa, e você chega com um painel de BI, ensina ele, seu João, ó, se clicar aqui, você vê que o painel é todo dinâmico, você tem informação mais rápida. Poxa, ele possivelmente vai se tornar um apoiador. Então vamos lá, mais um exemplo. Ó, o gerente de vendas, que é a Maria. Ela tem um alto interesse no trabalho com BI, tem uma influência média, evidente que não é a mesma influência do diretor, e a posição é apoiador, ou apoiadora aí, né? No caso a Maria. Qual a expectativa com BI? Ela gosta da ferramenta e quer implantar em toda a área de vendas. Como que eu descobri essa expectativa? Conversando com ela, trabalhando com ela, eu descobri essa expectativa. Se você não sabe, converse com o stakeholder, que ele vai te falar qual é a expectativa dele, para você saber qual ação tomar.
E no caso da Maria, eu vou fazer parceria para a criação de painéis. Essa é a ideia. Então, ela é minha apoiadora, é minha aliada, é parceria que eu vou fazer. Então, vamos trazer mais um exemplo. O gerente de compras é o Marcelo. Ele tem um interesse baixo em BI, ele tem uma influência média, né? Os diretores gostam muito dele, só que ele é muito resistente ao BI. Aí, por que ele é resistente? A gente vai avaliar. Então, a gente foi conversar com ele, ele não se interessou, não quis nem conversa. Beleza, não dá para conversar. A gente foi procurar saber, ele no passado defendeu a compra de um software muito caro e que não está dando resultado, ele está se sentindo ali pressionado. E quando foi mostrar o BI, ele achou que o BI ia concorrer com aquela ferramenta dele, aí ele já falou, isso é mais uma ferramenta, não quero saber. Só que acontece, para você fazer o seu trabalho, você precisa das informações do setor de compras. Então, qual vai ser a minha ação? Primeira coisa, eu vou tentar obter a indicação de um ponto focal na área de compras. E, paralelo, eu vou solicitar a Maria, que é a minha parceira, me apoia bastante, uma ajuda na obtenção do apoio do Marcelo. Com calma, com estratégia, a gente tentar, né, mostrar para ele que o BI não é um bicho-papão, que não vamos concorrer com o trabalho dele, pelo contrário, que a gente vai trazer mais informação de uma forma mais interessante. Para fechar, pessoal, vou trazer um profissional de TI. Imagino que vocês, aí, muitos de vocês, sejam profissionais de TI, mas a gente sabe que quando a gente quer fazer o trabalho em algumas áreas que dependem de dados, tem sempre um profissional de TI para a gente se relacionar, é um stakeholder muito importante. Então, nesse caso, nesse exemplo, é o André, o interesse dele é médio, a influência dele é média, porque o banco de dados está todo com ele, só não coloquei alta porque o diretor, no caso, aí tem uma influência mais alta. A posição dele é neutro. Mas por quê, pessoal? Não é porque ele não gosta, não é o mesmo caso do Marcelo. Ele não se mostrou muito interessado porque ele é um profissional muito ocupado, não tem tempo. O software ali, o banco de dados já dá um trabalhão para ele, então ele está vendo como mais uma demanda. Então, qual é a nossa ação com o André? Ser o mais assertivo possível e demandar informações com antecedência. Não adianta chegar para ele querendo dado no mesmo dia, que ele tem uma série de prioridades. Então, eu vou tentar trabalhar com ele dessa maneira. Pessoal, claro, né, como eu sempre digo, é uma videoaula curta, eu tento trazer, ela é bem teórica, né? Para quem gosta aí das ferramentas, tem que ter uma paciência maior para assisti-las, mas o que eu quis mostrar para vocês é um pouco da área de stakeholders. Vocês viram que tem vários pontos positivos e negativos de utilizar esse tipo de análise. Fizemos um exemplo. Espero que você possa considerar isso nos seus trabalhos. Eu posso te dizer que agrega muito, até para você saber o que vai ter no seu painel, conversando com as áreas. A gente sabe que o BI ele integra muitas áreas, de alguma maneira ele força essa integração, e é muito importante você ter um bom relacionamento interpessoal. Para quem já é bom nisso, fica aí mais uma dica. Para quem tem mais dificuldade, procure sistematizar, fazer esse tipo de análise, achar os seus parceiros, que o seu trabalho vai avançar, a qualidade vai ficar cada vez melhor. Um abraço a todos, espero que tenham gostado da videoaula. Se gostaram, não deixe de dar um like aí no vídeo e nos vemos nas próximas videoaulas, que nós vamos trazer aí um pouco do escopo dos seus painéis. Um abraço, até a próxima.